que a gente pensa em gravidez, a gente pensa primeiro na mãe. O pré-natal, os exames básicos, suplementação, tudo recai sobre a mulher. Mas e o pai? Bom, a ciência mostra pra gente que o pai tem um papel muito importante na pré-concepção. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Oi, eu sou a Fernanda, eu sou nutricionista e aqui nesse canal a gente vai falar sobre fertilidade, pré-concepção, gravidez e primeira infância. A ciência diz que o papel do pai, ele vai muito além de doar, né, aquele 50% do DNA. Existe um conceito que eu vou deixar aqui na tela para você, mas que fala sobre as origens de saúde e doença paterna. E esse conceito traz pra gente que a nutrição do pai na pré-concepção, ela vai moldar os hábitos de vida da criança para sempre. E hoje, aqui, a gente vai discutir o que a ciência diz que você deve ou não deve comer e fazer se você quer ter um filho. Quando a gente pensa em espermatozoide, a gente não está pensando só num pacote de genes. São genes que carregam marcas. Essas marcas são a epigenética. E essa epigenética são como instruções de como aquele gene deve ou não deve funcionar no bebê. E aí entra o período da pré-concepção, que é uma janela muito sensível. O que você come, estresse, nível de atividade física, sedentarismo, cigarro, álcool, tudo isso vai reprogramar esse blueprint que vai ser passado para o bebê. Ou seja, se a dieta do pai é ruim, esses espermatozoides vão levar sinais que serão passados para o bebê e vão causar diversas consequências lá na frente, como obesidade, diabetes, entre outras milhares de doenças. Tem um estudo recente que comparou padrões alimentares de dois grupos de homens diferentes. O primeiro grupo fazia uso da dieta do Mediterrâneo, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Vou deixar aqui para você, tá? Basicamente, é uma dieta rica em gorduras boas, grãos integrais, peixes e vegetais. Peixes, carnes, né, magras e vegetais. O outro grupo de homens eram homens que faziam uma dieta com alto consumo de ultraprocessados, cheio de aditivos, açúcares, conservantes, gorduras trans. Bom, final da história, basicamente a gente já sabe, né? O grupo que fazia uso da dieta do Mediterrâneo tinha uma maior quantidade, melhor morfologia e maior motilidade quando a gente estava falando do sêmen. Já o grupo que fazia uso de dieta rica em ultraprocessados tinha uma maior queda na quantidade de sêmen. E, em resumo a tudo isso, a gente vê que tem bons alimentos, alimentos frescos e in natura, que podem proteger essa fábrica de sêmen, enquanto alimentos ultraprocessados e industrializados podem sabotar a sua fertilidade antes mesmo de você saber que é ou não subfértil. E vale a pena lembrar que a fertilidade, a concepção, a pré-concepção é só o primeiro passo. Porque quando a gente fala de qualidade de sêmen e não só de quantidade, porque as duas coisas estão sim interligadas, a gente está falando de uma condição de vida para aquele feto, né? A qualidade do seu sêmen vai ditar a condição de vida do seu filho. Isso é muito importante que os papais tenham ciência para poderem se cuidar, para poder fazer boas escolhas durante a pré-concepção. Que, igual eu falei para vocês, é uma janela muito sensível, mas também é uma janela muito poderosa, que a gente pode reprogramar essa epigenética para poder transmitir boas informações para o gene do seu filho. A gente vai entrar agora em um assunto que eu trago em quase todos, se não todos, os meus vídeos, que é a suplementação. É um assunto que eu gosto muito de falar, que eu estudo muito sobre, e hoje eu vou trazer sobre o ácido fólico. De novo, né? Se você me acompanha aqui, você já viu algum vídeo meu falando sobre ele, no quesito mamães. Mas para os pais, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque o excesso ele pode ser tão prejudicial quanto a falta dele. Quando a gente está falando do pai, os estudos nos mostram que a deficiência de folato ela vai alterar a metilação do DNA. Mas em contrapartida, suplementações em altas doses, sem acompanhamento, está muito ligada à queda da qualidade do espermatozoide, além também de ter relação com a mortalidade pós-natal na prole. Um outro vilão também é o açúcar. Dietas
ricas em açúcar do pai podem reprogramar o metabolismo energético do filho, causando consequências lá no futuro. Quando a gente está falando dessas consequências, a gente está falando de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, esquizofrenia e diversas outras doenças. Não só a nutrição, a gente também tem alguns fatores externos, como a própria idade do pai. O famoso relógio biológico do homem também vai aumentar o risco de mutações. Pais com idades avançadas, geralmente de 40 a 45 anos, têm maior probabilidade de ter filhos com alguns transtornos, como transtorno do espectro autista, esquizofrenia e até malformações congênitas. Por isso, é tão importante você manter uma boa qualidade na dieta, principalmente se você deseja ser pai mais tarde. Porque uma boa dieta, a gente vai conseguir mitigar esses danos que foi causado pelo tempo e pelo estresse oxidativo. Então, futuro papai, o recado foi dado e tá muito claro. Cuide do que você consome, do que você coloca no prato, pelo menos 3 meses antes de começar a tentar, que é o período de ciclo do espermatozoide. Mas é muito importante lembrar que mesmo que você não tenha uma perspectiva de quando você quer ser pai, de quando você planeja ter filhos, é muito importante que você comece sim a mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação o quanto antes, porque a intervenção precoce, ela é muito e muito poderosa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O recado que eu queria deixar para vocês era esse. Priorize dieta do Mediterrâneo, dietas básicas e similares. Evite o consumo de ultraprocessados e não suplemente coisas que você vê por aí em doses que você não conhece. Procure uma ajuda profissional. Eu tô aqui para ajudar vocês no que eu puder. O conteúdo que eu faço aqui é para toda a família, não só para as mamães, mas para os papais também e para os filhos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.